Fazendo exposição no livro de Jonas, e hoje veremos Jonas, capítulo 1, será que os irmãos abrissem lá? Jonas, capítulo 1, versos 4 a 6. Jonas, capítulo 1, versos 4 a 6. Diz assim a palavra do nosso Deus. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: "Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos." Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Curvemos a cabeça. Santo e maravilhoso Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e sabemos que através do Espírito Santo, esta palavra é conduzida ao nosso coração. E lá, Santo Deus, Ele faz com que ela seja aplicada eficazmente. Faz isso hoje, Senhor Deus. Que estas belas palavras de vida, aqui lidas e também expostas, se tornem um agente transformador do nosso ser, para nos santificarmos e te glorificarmos através da nossa vida. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nessa parte da história de Jonas, nós observamos os 3 primeiros versos, Jonas ali dizendo não ao Senhor e indo para um sentido totalmente contrário do que Deus tinha o instruído para ir. Deus diz para ele para Nínive, e ele então segue para Tarsis. E nessa parte do texto, ao qual nós começamos, a partir do verso 4, agora a cena muda e Jonas passa a estar em um navio. E existe outra grande história de um grande homem de Deus, que também se passa em um navio durante um período da sua vida. Por volta de 1547, ali logo alguns anos após a Reforma Protestante, a Escócia ela vivia em grandes conflitos. Os conflitos marcados pela religião, católicos contra protestantes. Havia um lado católico e havia um lado protestantes que estavam em conflito. John Knox, que é considerado o pai do presbiterianismo, que fundou a igreja presbiteriana, já influenciado pela reforma protestante, ele estava ligado ao grupo que defendia que a parte da Escócia fosse protestante, bem como o Estado e o seu governo protestante. E esse grupo, ele ocupou um castelo, chamado Castelo de St. Andrews, e lá era como se fosse a base deles, onde eles se agrupavam. Um grande centro de resistência na Escócia. Mas há algum tempo o conflito foi se aumentando e navios franceses que foram para a Escócia por causa do casamento real, às vezes foram lá fazer com que o catolicismo vencesse esse conflito, eles cercaram aquele castelo e então invadiram e levaram muitos prisioneiros. E alguns deles foram levados para a França e lá julgados. E John Knox foi um desses que foi julgado e condenado. Qual a condenação que ele recebeu? A condenação que John Knox recebeu foi ser prisioneiro nas galas, que são quando a gente vê um filme antigo e vê aqueles homens remando os navios antigos, eles eram escravos. Então, John Knox ele foi condenado a ser escravo no remo de um navio. E ele passou cerca de 19 meses como escravo num navio. Essa era considerada uma das piores punições da época.
porque eles não saíam da parte inferior do navio, toda a sujeira de cima do navio caía na parte inferior, onde eles ficavam. Eles eram torturados, humilhados, e eles não podiam parar de remar quando o navio estava em curso, então era um cansaço extremo, humilhação, fome, sede e tortura. Então ele passou 19 anos nessa vida, dentro de um navio como condenado a remar. Essa é uma história que se assemelha a um navio que Jonas está. Porém, Jonas ele está em um navio fugindo de Deus, e John Knox estava em um navio por servir ao Senhor e não fugir do seu propósito. A história aqui ela começa a ganhar uma forma e algo bastante interessante para nós vamos observar, porque aparecem alguns personagens que vão nos chamar a atenção. Os marinheiros, o chefe dos marinheiros, a ação do personagem principal já apresentado, Jonas. E é interessante que também aparece a natureza como um personagem. E isso, então, nos coloca imersos nessa história. E então vamos começar a entender aqui o que está se passando na mente de Jonas e como Deus utiliza todas as coisas para cumprir seus propósitos. Isso é a providência de Deus. Deus, ele controla todo o cosmos para que seus propósitos sejam cumpridos. E é isso que ele faz. A providência de Deus está agindo nesses 3 versos e durante todo o livro de Jonas. Outra coisa que nós devemos observar, e já ir ficando claro na nossa mente, é que o livro, apesar de ter como personagem principal Jonas, a sua história principal não é de um profeta fujão, como a gente gosta de contar para as crianças. Não é sobre o profeta, mas sobre a misericórdia de Deus. Por que é que Jonas decide não ir para Nínive? Por que é que ele decide ir para o lado contrário? Por que é que ele decide abandonar seu carro? Porque Deus diz para ele pregar a um povo inimigo de Deus. E Jonas depois vai falar que ele sabia que Deus iria derramar sua misericórdia para com esse povo. Então ele diz, eu não quero. Então ele está indo contrário ao mandamento de Deus e ele não quer ver a misericórdia de Deus em ação para um povo que ele considera inimigo. Nós observamos semana passada também que Jonas, ele é profeta ao mesmo tempo que Oséias e Amós. Então, enquanto Oséias e Amós estão pregando sobre a infidelidade do povo, Jonas ele está pregando sobre a expansão do reino, é dito lá no livro dos Reis. E então Jonas agora recebe uma missão de Deus de não pregar mais sobre a expansão do reino, mas pregar sobre misericórdia a um povo inimigo. Então ele decide não fazer e abandonar seu cargo. Então agora ele chega ao navio, está em viagem, está saindo para longe do Senhor, e vamos observar o que a omissão de Jonas com o mandato do Senhor o causa. Quais são as consequências e o que Deus faz para cumprir seus propósitos, o que a providência do Senhor faz. Em primeiro lugar, nós vamos ver que a providência do Senhor e sua soberania, ela age na natureza. E a natureza responde ao Senhor. Veja, o Senhor, ele deu um mandato para Jonas, e Jonas não respondeu a esse chamado. Então Deus, ele dá um chamado à natureza, e a natureza o responde. Vamos ver o verso 4 mais uma vez. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Veja, aqui é demonstrado que o Senhor governa todas as coisas e guia tudo para que seu propósito seja cumprido. O Senhor lança um vento, cria-se uma tempestade e o barco fica a ponto de afundar, de se despedaçar.
Se nós observarmos o Salmo 135, vamos abrir lá Salmo 135, versos 6 e 7. Salmo 135, versos 6 e 7. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Então veja como o nosso Deus, Ele é o controlador de todas as coisas. Ele faz o trovão, Ele faz os ventos, Ele faz a chuva cair, Ele move tudo segundo o seu querer, segundo o seu propósito. Ele governa todo o universo, todo o cosmos, para cumprir os seus propósitos. Isso é algo que deve estar em nossa mente por diversos motivos. Um, para saber a quem nós servimos, e também para saber como o servir e na confiança de o servir. Veja, ao saber quem nós servimos, o Senhor que fez todas as coisas, depois Jonas ele vai professar isso aos marinheiros, a quem o Senhor que ele serve é o que criou todas as coisas. Quando nós sabemos nisso, nós temos um santo temor ao Senhor. Como é que eu vou dar as costas para esse Deus, se Ele controla até o vento que me refresca? Como é que eu vou ter temor a este Deus? Como é que eu não vou ter temor a este Deus? Não vou servi-lo? Como é que eu vou para outro lugar? Se tudo está traçado e determinado por Ele. Então isso é algo que o nosso texto está construindo. Olha o Deus que Jonas deu as costas. É o Deus que controla os ventos. É o Deus que faz vir a tempestade. E é um Deus que pode despedaçar um grande barco em poucos segundos ou minutos. Então o Senhor governa a natureza, lançou sobre o mar um forte vento. Não foi o acaso, não foi o tempo, não foi a época do ano, mas foi o Senhor que lançou. Então essa é a resposta do Senhor à ação de Jonas. O vento, a tempestade e o navio próximo a se despedaçar. Veja, o Senhor dá um mandato a Jonas. Jonas responde, verso de número 3. Jonas se dispôs, isso é uma resposta. Deus diz, levanta Jonas. Jonas se levantou imediatamente, mas para ir para o outro lado, para ir para Tarsis. Essa é a resposta de Jonas. Deus diz, faça, e o Jonas diz, não, vou fazer o que eu quero. Eu não estou de acordo com a sua misericórdia. E aí então Deus responde à ação de Jonas. Como? Disciplina. Vento, tempestade e um navio se despedaçando. Veja, o navio estava a ponto de se despedaçar. Isso é algo interessante para nós, por quê? Porque o autor, no texto original, ele vai utilizar uma característica humana para descrever essa ação. Isso não é muito comum. É como se nós falássemos assim, este banco está sofrendo de depressão. Esse banco está passando por bons bocados. A gente entregando características humanas a algo inanimado. Uma figura de linguagem que é utilizada aqui pelo autor. Mas alguns estudiosos vão dizer que isso é totalmente intencional. Por quê? Porque ele está ligando o navio à ação de Jonas. Ele está chamando a atenção de Jonas através da sua ação, Deus. Deus, ele faz o vento, ele coloca a tempestade, o navio está prestes a se despedaçar. Com quem Deus quer falar? Com Jonas. Ele está tentando com que Jonas o compreenda. E aí o autor ele quer passar isso para nós, demonstrando através do navio a ação de Jonas. Ele literalmente diz que o navio estava cogitando ser arruinado.
O navio, ele vê o vento, vê a tempestade, então ele está cogitando, rapaz, eu acho que eu vou me destruir. É como se o autor estivesse falando isso. Eu acho que diante dessa ação de Deus, eu vou me auto-sabotar, me auto-destruir. Ele coloca essa como se o navio estivesse falando isso, é uma ação humana. E então o autor está querendo nos mostrar o quê? A ação de Jonas. Jonas, ele vê uma ação de Deus, vai aos ninivitas e prega, e aí Jonas faz o quê? Ele tenta se autodestruir. Então o autor, ele está nos mostrando que quando nós entendemos o mandato de Deus, mas escolhemos não obedecer, isso é uma autossabotagem. Porque você está lutando contra quem? Você está lutando contra o Deus Todo-Poderoso. O Deus que fez o mar, o céu, a terra, que faz os ventos, que faz a chuva cair, que faz a erva brotar. E aí então isso se torna uma autodestruição. É isso que o autor está querendo passar para nós. Veja, Deus faz a natureza ser um agente da sua vontade. Ele pode todas as coisas. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Eles foram determinados desde a eternidade. Deus determina todas as coisas e o seu querer jamais pode ser frustrado. E Jonas aprenderia isso da pior forma possível. Alguns de nós, se não todos, talvez os mais velhos, os novos ainda talvez passem por isso. Às vezes nós podemos olhar para a nossa vida, que a gente já viveu, tudo que a gente já viu, e pensar em um momento em qual a gente aprendeu algo da pior forma. Aprendeu às vezes pela dor, aprendeu às vezes pela perca, aprendeu às vezes de uma maneira ao qual nós poderíamos aprender de uma forma mais suave. Ah, se eu tivesse escutado. Ah, se eu tivesse escutado minha mãe. Ah, se eu tivesse escutado meu pai. Ah, se eu tivesse escutado meu cônjuge, minha mulher, minha esposa. Ah, se eu tivesse escutado aquele conselho, não é? Mas às vezes a gente tem que quebrar a cara para aprender algo. Então veja, o propósito de Deus, ele não é frustrado. E Jonas descobriria isso da pior forma. Da pior forma. Porque ele sabe com quem ele está tratando. Quando era para falar sobre a expansão do reino, ele não negou o seu mandato, ele não negou o seu ministério, ele não negou ser profeta do Senhor. Mas quando o Senhor vai o exigir que ele pregue aos ninivitas sobre sua misericórdia, Jonas diz, não, isso eu não quero, porque eles são inimigos, porque eles já fizeram muito mal ao teu povo, Deus. Eles já fizeram muito mal ao povo de Israel. E eu sei que o Senhor é bom. E eu sei que o Senhor vai perdoá-los. Por isso eu vou para Tarsis. Porque a vontade de Deus não está segundo o querer de Jonas. Então Jonas descobriria que não se brinca com o Senhor de todas as coisas. Que a palavra do Senhor não pode ser frustrada. E ela iria se cumprir. Embora para nós o vento ele sopre para onde ele quer, essa não é a verdade. O vento ele sopra para onde Deus determina que ele sopre. Se Deus quisesse mudar a ação do vento saindo deste ventilador, ele mudaria. Mas ele faz tudo ser perfeitamente orquestrado. E então, a nossa mente, ela acha, através da física e da química, coisas milimetricamente corretas que não pode mudar nenhuma vírgula, nenhum 0,0 alguma coisa de número, nenhum centímetro de local, mas segundo o querer de Deus. O que é o vento? O vento é o ar em movimento. Mas quem movimenta? É a rotação. E quem faz as ondas subirem? É a influência da lua, da nossa gravidade, do vento. Mas veja como Deus orquestra tudo para que funcione. E veja também como às vezes a ciência ela acaba falhando.
quando diz, é tempo de chuva e não chove. É tempo de calor e chove. É tempo disso e não acontece. E aí a gente traça e acha uma justificativa científica para aquilo acontecer. Mas quem governou para que aquilo acontecesse? Então, Deus, ele age de uma forma invisível, mas ele sempre está agindo. Veja que o nosso Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele também, assim como o Deus da aliança, o Senhor, se mostra aqui governante da natureza, lá em Marcos 4, 38 a 41, nós vemos Cristo governando a natureza. Veja o que o texto do evangelista Marcos diz. E Jesus estava na popa do navio, dormindo sobre o travesseiro, outro que está dormindo, mas Jesus agora está em cima, dormindo. Eles os despertaram, os discípulos, e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É o próprio Deus, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que o Senhor Jesus Cristo também estava dormindo, igual Jonas, em meio a uma tempestade. Mas qual a diferença? Jonas estava dormindo porque ele já estava anestesiado, por causa da sua omissão. Ele sabia, depois o texto vai contar, nos próximos sermões nós vamos ver, ele sabia o que era aquela tempestade, ele sabia o que era o vento. Jonas tinha certeza, ele sabia. Jesus também sabia. Só que Jesus descansava porque ele sabe que todas as coisas pertencem a ele. Tudo foi feito por ele e para ele. Então ele domina sobre tudo. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nos salvou, o Deus que controla todas as coisas. Um pregador antigo, Matthew Henry, ele diz assim, observem que assim como o pecado de Jonas trouxe consequências, da mesma forma, os pecados dos homens trazem tormentas e tempestades para a alma, para a família, para a igreja e para nações inteiras. É algo inquietante e perturbador. Então, por um pecado de Jonas, veio-se uma tempestade e aflição a todo um navio. Matthew Henry ele vai dizer que, assim como em Jonas, o pecado trouxe consequências, nosso pecado também traz consequências à nossa família, a nós mesmos e a uma nação inteira por vezes. Então nós observamos que o nosso Deus, ele é soberano sobre a natureza, e a natureza responde ao seu chamado. O verso 5 vai demonstrar a soberania de Deus e a resposta dos marinheiros. Vejam só, vamos ler o verso de número 5. Então os marinheiros, cheios de temor, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Vamos ver aqui somente a primeira parte do verso 5. Essa segunda parte, que trata Jonas, nós emendaremos no verso de número 6. Então, aqui nessa primeira parte, o autor ele vai se concentrar na ação dos marinheiros. Os marinheiros, cheios de temor, clamavam, cheios de medo, clamavam aos seus deuses. O texto aponta aqui, ele dá um peso a essa ação dos marinheiros. Era como se eles estivessem fazendo súplicas com choros. Eles estavam se derramando diante dos seus deuses, chorando desesperados e fazendo súplicas constantes. Eles sabiam, é como se eles tivessem a certeza que ali era o fim deles
e que não havia o que eles pudessem fazer senão clamar. Então, provavelmente, eles estavam prostrados, chorando e gritando e falando em alta voz juntos, cada um ao seu Deus. Marinheiros vêm de diversas nações, então cada um ali provavelmente tinha os deuses dos seus pais e do seu país, então cada um estava clamando a um Deus diferente. Isso é observado no Novo Testamento, a gente vê pessoas de várias nações, cada um com a cultura, lá em Corinto. Corinto era um grande porto, por isso que Deus dá o dom das línguas lá, falar em outras línguas, porque o povo se reunia lá, de várias nações, era um porto riquíssimo, um porto gigante, ao qual eles atravessavam de um país para outro, pela parte, como se fosse o canal do Panamá. Então, muitos navios se reuniam lá. Então, muitos marinheiros aqui reunidos, de várias nações, cada um clamando ao seu Deus de forma intensa. E veja que essa é uma resposta imediata dos marinheiros. E marinheiros experientes. E aí o que o texto demonstra? Que eles viam que aquela tempestade não era algo comum. Todos ali não estavam em sua primeira viagem. Veja, até o chefe do navio ele fica desesperado. Marinheiros experientes tiveram medo. Eu sou de uma cidade no litoral, Fortaleza, e por vezes a gente vai às praias e lá tem muitas jangadas, né? E você vê aquelas jangadas 2 vezes o tamanho desta mesa, e você que não conhece vê a fragilidade dela. E às vezes eles passam dias no mar, naquela coisa tão frágil para a gente. E tão fácil de se quebrar, mas pela experiência deles, eles passam noites, à noite sem enxergar nada, eles comem, eles dormem, eles enfrentam vento, enfrentam tempestade, mas pela experiência eles têm confiança. Eles vão mar adentro, deixam de ver a costa e sem preocupação. Veja, esses marinheiros estavam em um navio de transporte de passageiros, ou seja, era um navio grande, e então eles se desesperam. Eles ficam totalmente desesperados, ou seja, era uma tempestade fora do comum. Eles sabiam que não era algo natural e a ação imediata deles foi clamar a Deus. Alguns estudiosos vão dizer que aqui parece que o autor está querendo falar como se a tempestade fosse direcionada, como se estivesse atingindo basicamente só aquele navio. Não temos como provar isso textualmente, mas é uma boa explicação para tamanho desespero que o texto coloca nos marinheiros. E cada um clamava ao seu Deus. Essa era a estratégia deles. Cada um clamar, porque assim pode ser que pelo muito nós sejamos salvos. Então cada um clama ao seu Deus, porque a quantidade irá nos salvar. Teremos mais chances de ter nossas preces respondidas se cada um clamar a um Deus diferente. Veja que isso é algo interessante para nós, porque nós servimos a um único Senhor e sabemos que nossa confiança está alicerçada em um único Senhor. Nós não precisamos de outros, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, se Ele é o Senhor de todas as coisas e que controla tudo, por que eu vou atrás de secundários? Por que Deus levantaria alguém para dividir sua glória, se Ele é o Criador de todas as coisas? Então, nós não precisamos de alguém para orar pela nossa colheita. Não precisamos de alguém que a gente ore especificamente pelos nossos animais. Não precisamos de alguém que ore especificamente pelos marinheiros. Não precisamos de alguém que ore especificamente, que a gente vá em oração especificamente por saúde, por casamento e etc. Porque tudo pertence a um único Deus. Ele que controla todas as coisas. Quando a Escritura vai nos falar para orarmos juntos, ou interceder, e a oração de um justo tem grande eficácia, isso ele não quer dizer que a minha oração, que sou pastor, tem mais força do que a oração do meu filho Rafa, de 4 anos. Porque para Deus não há essa acepção.
mas nós unidos em oração compartilharemos dor e alegria um dos outros, e intercederemos juntos, e faremos um clamor ao Deus por uma causa específica. É a união do corpo de Cristo por uma causa, e não a oração de alguém porque é mais eloquente, é mais bela, ou porque eu vou orar pedindo a fulano que interceda por mim porque ele é mais santo que eu. Não. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça do nosso Senhor. Então veja como a ação dos marinheiros ímpios, apesar de experientes no mar, eles serviam a outros deuses e demonstravam uma inexperiência e uma falha nesse sentido. Atos 4:12 vai dizer assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eles estavam clamando por misericórdia de Deus, aqueles marinheiros. Eles estavam clamando por salvação aos seus deuses. Mas Pedro vai dizer em sua pregação lá em Atos 4:12, não há outro nome debaixo dos céus a qual possamos clamar por salvação. Porque a salvação só vem de um. Ele que pode nos livrar, Ele que pode nos curar, Ele que pode organizar todo o universo para então seu propósito se cumprir. Veja que normalmente quando eu sou lá de Fortaleza, e ia muito para o sertão, eu e a Aline também já fomos em algumas viagens missionárias no sertãozão, assim, aqueles que a gente vê na TV, quando mostra o Nordeste, antigamente mostrava mais o sertãozão ali. E quando nós vamos nessas viagens ao sertão, ou visitar a família, ou fazer alguma missão, se você tiver oportunidade, faça, nós nos deparamos com algo que nos chama a atenção. Normalmente, quando se entra em alguma casa no interior, você se depara com uma parede cheia, ou altares cheios de todos os tipos de santos, ao qual eles clamam. Tem Padre Cícero, tem todos os santos, São José, Santo Antônio, todos os santos lá. E se você for perguntar para aquelas pessoas por que tantos padroeiros, por que tantos santos, eles vão dar uma razão específica para cada um. Santo Antônio, ele é o padroeiro disso, ele responde a isso. São fulano isso, são cicrano isso, são fulano aquilo, e isso. Quando eu quero mais isso, eu oro a esse, e isso a isso. Então, é como se você tivesse ali um canivete suíço, um leque de opções ao qual escolher. Quando que por meio de Jesus Cristo, nós temos acesso direto ao Senhor que criou todas as coisas. E com o auxílio do Espírito Santo, nós oramos de uma forma errada, mas o Espírito Santo nos auxilia para que esta oração seja recebida e entregue a Deus aos pés do Senhor, como um aroma suave, como diz em Apocalipse. Então, quando nós oramos, o que nós estamos fazendo? Quando esses marinheiros estavam orando, o que é que eles estavam fazendo? Quando nós oramos, e eles falando aos seus deuses, e nós ao único Deus, quando nós oramos, nós estamos falando, Senhor, é o Senhor quem resolve isso. Não sei se de meios naturais ou de meios milagrosos, mas somente o Senhor pode resolver essa situação. Se oramos por alguém com alguma doença, e algum tempo depois chega-se a notícia que os médicos conseguiram curar aquela pessoa, sabemos que foi uma ação de Deus, que agiu através dos médicos. Que desde a eternidade, ele já tinha planejado isso. E já tinha feito o seu querer ser cumprido e sua graça derramada através de seus filhos e através dos ímpios. Seja um médico cristão, seja um médico não cristão. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E nós vamos a eles em oração, nos rendendo e mostrando que somente Ele pode resolver qualquer situação da nossa vida. Eu estudo. Esses tempos eu estava estudando para passar numa prova. Passei. Glórias a Deus. Porque Ele que me manteve acordado. Ele que me fez lembrar do que eu tinha estudado.
Ele que me fez tudo se orquestrar para no dia da prova eu estar lá concentrado e não ter distrações. Ele que permitiu que tudo se cumprisse para que o propósito dele fosse cumprido. E se eu não tivesse passado? Glória a Deus do mesmo jeito. Porque eu fiz a minha parte para que o seu nome seja glorificado. E me satisfaço também no seu sim e no seu não. Porque eu sei que tudo está no controle de Deus. E quando for a hora certa, se aprove Deus, eu conseguirei aquilo que eu tanto rogo. Então nós observamos que até os marinheiros respondem diante da soberania e do chamado de Deus. Até os marinheiros ímpios. E, em último lugar, o final do verso 5 e o verso 6 diz assim: Jonas, porém, final do verso 5, Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. O texto demonstra que diante da ação de Deus, Jonas, ele dorme profundamente. Qual é a resposta do mar? Agitação. Qual é a resposta do vento? Soprar. Qual é a resposta do navio? Cogitar em se partir. Qual é a resposta dos marinheiros? Clamar. Qual é a resposta do chefe dos marinheiros? Buscar refúgio aonde ele ainda não tinha encontrado. Aqui ele está dormindo. Clama ao teu Deus. Qual a resposta de Jonas, do profeta do Senhor, que profetizou ao rei a expansão do seu reino? Dormir profundamente. Quando os marinheiros clamavam por misericórdia dos seus deuses, Jonas, o profeta, o único que servia ao verdadeiro Deus, se mantinha indiferente à situação. Os ímpios clamavam, os ímpios se moviam, e Jonas estava anestesiado, dormia. O universo responde e Jonas dormia. Isso é algo importante para nós, podemos aplicar de diversas formas. Uma delas é que, diante da falta, da escassez ou de algo que a sociedade está passando, muitas ONGs ímpias, elas se levantam para o auxílio, enquanto muitas igrejas se calam e perdem a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Enquanto um ímpio estende a mão, às vezes um servo do Senhor vira o rosto. Onde nós observamos isso? Na parábola do bom samaritano. O bom samaritano, ele estende a mão e ele demonstra a misericórdia de Deus para com o seu próximo. Quem é seu próximo? É aquele que carece da sua misericórdia. O que é misericórdia? É dar aquilo que você não fez nada para merecer. Nós recebemos a misericórdia de Deus e Ele nos deu a salvação. O que você fez para merecer a salvação? Nada. É de graça. Então, a parábola do samaritano e Jonas vão tratar essa questão. Deus quer derramar a misericórdia dele sobre um povo e Jonas não quer. O bom samaritano derramou misericórdia sobre um que estava necessitado e os outros não quiseram. Veja que até o mestre do navio ele se move. Jonas é despertado por um ímpio do seu sono profundo. Ao invés do profeta de Deus estar repreendendo o rei de Nínive, se ele tivesse seguido o mandato de Deus, onde ele estaria agora em Nínive, repreendendo o rei para a conversão de uma nação. Ele está agora sendo repreendido por um ímpio. Então, um ímpio, ele está chamando a consciência e ao despertar um profeta do verdadeiro e único Deus. Olha como o texto está demonstrando. Jonas, era para você estar pregando aos ímpios. E um ímpio está pregando a você.
e o ímpio está te despertando. Levanta-te e invoca. O conselho do ímpio, ele é pelas mesmas palavras que o Senhor utiliza no verso de número 2. Dispõe-te, clama. Deus dá esse mandato. E como é que o mestre do navio diz? Jonas, levanta-te e clama ao teu Deus. Levanta-te e invoca. Qual é o mandato de Deus? Levanta e clama. É as mesmas palavras que são utilizadas aqui. Então veja como Deus age. Deus manda um ímpio trazer Jonas à consciência. E chega então a esse ponto irônico de um ímpio ensinar a um profeta de Deus o que ele deve fazer em meio à tempestade. Profeta do Senhor, da aliança, quando você está no meio de uma tempestade, você deve clamar ao seu Deus. Veja como isso é algo interessante para nós. Quando você está no meio de uma tempestade, você não deve dormir, você não deve se desesperar, você não deve temer, mas você deve clamar ao único e verdadeiro Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Para Ele devemos olhar e para Ele nós devemos ir. Deus não se esquece dos seus filhos. Deus não se esquece dos seus filhos. Ele diz, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti. Então, o mestre dos marinheiros, ele chama Jonas a uma reflexão, para que ele se lembre que Deus não se esquece dos seus. Lá em Marcos 14, 37 e 38, vamos ver que é dito assim: quando Jesus ele vai no Getsemane e vai orar e retorna e encontra os seus discípulos dormindo. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Em momentos de aflição, nós devemos orar ao nosso Deus. Em momentos de socorro, nós devemos orar ao nosso Deus. Não nos desesperarmos. Em momento de um mandato do Senhor, ide, pregai o Evangelho, muitos crentes estão dormindo, aguardando a volta do Senhor enquanto dormem. Aí o Senhor diz o quê? O ladrão vem no momento da noite, enquanto você estiver dormindo. A igreja não pode dormir. Quando nos omitimos, o mundo clama, a criação geme e até os ímpios podem ser levados a nos despertar. Cristo nos chama hoje, vigiai e orai. O chamado não é para depois, mas para agora. Preguem o evangelho hoje, vigiem hoje, jejuem hoje, orem hoje. Concluindo o sermão, irmãos, podemos ter uma certeza daquela história que contei no início do sermão sobre John Knox. Que John Knox, ele não fugiu do seu chamado. Ele, como falei, passou 19 meses como escravo em um navio, sofrendo diversas coisas. E um dos episódios mais marcantes ocorreu quando o navio em que Knox era prisioneiro passou pela costa da Escócia. E de onde ele estava lá sendo remando, ele muito debilitado, olhou para o castelo ao longe, St. Andrews, e declarou assim: eu sei que não morrerei, pois Deus me permitirá novamente pregar naquele local. Anos depois, essa palavra se cumpriu, que Knox retornou à Escócia e pregou exatamente em St. Andrews, tornando-se o principal líder da reforma escocesa e o pai da igreja presbiteriana. Ele não olhou para a aflição, mas ele sabia que Deus tinha um propósito para todas as coisas. Paulo diz lá em Atos 20, 24, quando também está em um navio e passa por diversos problemas: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo,
contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu nada me importo, contanto que se cumpra o propósito de Deus em mim. E Deus dá um propósito para a igreja. Ide, pregai o evangelho. E muitos têm dormido. Que sejamos, igreja, conhecedores do propósito do Senhor, da sua providência e da sua soberania. E diante do seu mandato, não durmamos, mas nos despertemos e proclamemos o que ele nos ordenou. Que o Espírito Santo conduza esta mensagem ao coração de vocês. Vamos ficar de pé.